Bem, pessoal, na aula de hoje nós veremos o pretérito indefinido de verbos regulares e irregulares. Pretérito indefinido também chamado de pretérito perfeito simple. O pretérito indefinido é bastante simples quando se refere a verbos regulares. Não tem alteração no verbo, somente tiramos o ar, o er e o ir dos verbos e colocamos as terminações que aqui estão. As terminações dos verbos terminados em ar são e, aste, o, amos, astes, aram. Qual seria o uso prático disso? Tiramos, por exemplo, o verbo estudar. Tiramos o ar do verbo e acrescentamos estas terminações. Portanto, yo estudié, tú estudiaste, él, ella, usted estudió, nosotros, nosotras estudiamos, vosotros, vosotras estudiasteis, ustedes, ellos e ellas estudiaram. A mesma coisa acontece com os verbos terminados em er. Por exemplo, o verbo ler. Eu tiro o infinitivo, er, e coloco as terminações. Por exemplo, yo leí, tú leíste, él leyó. O que aconteceu aqui na terceira pessoa no caso do verbo ler? No caso do verbo ler na terceira pessoa, quando juntam-se três vogais e as vogais são separadas pelo i, o nosso i vira y. Isso acontece então quando tem três vogais separadas pelo i, o nosso i vira y. Então, él leyó. Nosotros leímos, vosotros leísteis e ellos leyeron. Novamente vai acontecer na terceira pessoa do plural que o nosso i vai virar y. Nos verbos terminados em ir, escrever, tiro o ir e coloco a terminação. Então, yo escrevi, escreviste, escrevió, escrevimos, escrevisteis, escreveram. Todos os verbos terminados em er vão sofrer alteração para y? Não, somente aqueles que se juntarem três letras. Como é comum dos verbos terminarem em er e não repetir as letras, então isso só vai acontecer quando os verbos tiverem duas vogais juntas. É possível que aconteça a mudança pelo y. Bem, gente, alguns exemplos para a gente ver na prática como funcionam, então, as conjugações dos verbos no pretérito indefinido. Eu coloquei alguns de ar, alguns de er e outros de ir. Vejam essa primeira frase aqui. Los niños, o verbo é construir. Notem que aqui eu já tenho duas vogais. Isso quer dizer que, na hora de conjugar, que são los niños são ellos, né? Troco los niños por ellos, que estariam aqui. Ficaria como havíamos dito anteriormente, quando se juntam três vogais separadas pelo i, o nosso i vai virar y, então. Los niños construyeron un juguete. No segundo exemplo, el alumno. Quem é o aluno lá na nossa tabelinha? El, e é elaborar terminado em ar. El alumno elaboró. El alumno elaboró su proyecto. No terceiro, terminado em er, mi perro, morder. Mi perro também é ele. Mi perro
mordió al cartero. Mis tíos, trocando por los pronombres, seriam ellos. Estaria aqui no final. Mis tíos vivieron, já que a terminação é ir, está aqui. Mis tíos vivieron en México. Yo salir, primeira pessoa, yo. Salí de casa muy temprano. El gato beber, terceira pessoa, el gato, él. El gato beber, bebió toda la leche. Nosotros trabajar. Nosotros trabajamos mucho. E uma última, vosotros, subir, vosotros, subisteis. Las escaleras. Então, uso prático dos verbos regulares. Não tem problema nenhum na hora de fazer a conjugação, desde que substituamos ar, ir por essas terminações. E quando cair de um verbo regular, que juntem-se 3 vogais e a vogal do meio seja um i, então o nosso i vai virar y. Vamos ver agora alguns verbos irregulares no pretérito indefinido. Bem, aqui temos alguns verbos irregulares que vão mudar o seu radical, sua raiz, para J na hora da conjugação no pretérito indefinido. Desses 3 e seus derivados, a gente vai ter essas terminações que são diferentes das terminações que a gente viu no pretérito indefinido de verbos regulares. Tá? Então, primeiro, verbo traer. Yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron. Lembrando que quando a gente fez dos regulares, aqui tinha ieron. Agora, quando muda para J, não tem mais. Verbo decir. Vocês vão aproveitar a mesma terminação do traer, que vai decir. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Todos os verbos terminados em usir terão essa terminação igual ao verbo traer, igual ao verbo decir. Olha, traduzir, traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron. Se fosse deduzir, deduje, dedujiste, dedujo, dedujimos, dedujisteis, dedujeron. Se eu colocasse o prefixo dis na frente de traer, ficaria distraer. Como ficaria a conjugação? Distraje, distrajiste, distrajo, distrajimos, distrajisteis, distrajeron. Então, esses verbos aqui, mais os seus prefixos, que podem ser variados, que formam outras palavras, vão ter essas mesmas terminações. Deixa eu só completar esses verbos aqui para a gente ver. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijeron. Traducir, traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron. Então, seriam essas as conjugações para os verbos que vão mudar para J. Notaram que as terminações são iguais para todos. Muita atenção na hora de conjugar os tedes, edios e edias, lembrando que não tem o i, como tem nos verbos regulares no pretérito indefinido. Bem, gente, temos outro tipo de irregularidade no pretérito indefinido,
Agora a nossa raiz, nosso radical vai mudar para V na hora da conjugação. Notem, são esses três os verbos que vão dar origem a outros. Por exemplo, tener, detener, contener e vários outros que derivam deles vão ter essa formação. Ó. Tuve, essa termina, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Eu vou usar essas mesmas terminações para os outros. Percebam que o verbo estar tem a mesma terminação do verbo tener. O verbo estar, yo estuve, tú estuviste, usted, él, ella estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, e ellos estuvieron. Qual é a diferença da irregularidade J para a irregularidade V? A única diferença é que na terceira pessoa do plural, o nosso I volta a fazer parte da conjugação do verbo, diferente do J que não tínhamos o I. Mesma coisa vai acontecer para o verbo andar. Andar, yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Digamos que o nosso verbo fosse detener. Como ficaria? Yo detuve, tú detuviste, él detuvo, nosotros detuvimos, vosotros detuvisteis, ellos detuvieron. Se fosse contener, yo contuve, tú contuviste, él contuvo, nosotros contuvimos, vosotros contuvisteis, ellos contuvieron. Então vejam que é bastante simples também. Desses três aqui e seus derivados tem essa terminação. Só completar esse aqui, yo anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Tá certo? Então, essas diferenças entre os verbos que mudam para V e mudam para J, é só essa diferença aqui que é a do I na terceira pessoa do plural. Agora faremos alguns exercícios para a gente praticar esses dois tempos, o do J e o do V. Bom, gente, aqui alguns exemplos práticos do uso dos verbos conjugados no pretérito indefinido que mudam de J, mudam para J, mudam para V na sua conjugação. Vejam, sostener, eu deixei em azul os verbos primários, são aqueles que vão dar origem aos outros. Verbo sostener. A gente lembra que o verbo sostener mudava para V. Então, yo sostuve la verdad hasta el final. Traer. A mudança de traer, que a gente viu, era para J. Então, tu trajiste todo el dinero. Distraer vem de traer, portanto, eu já sei que vai mudar para J também. Ella se distrajo con el movimiento. Producir. Lembrando, todos os verbos terminados em usir vão mudar para J no pretérito indefinido. Então, verbo producir, nosotros produjimos um excelente produto. Verbo decir também mudava para J. Então, vosotras dijisteis todo eso. Verbo mantener vem de tener. A gente viu no primeiro caso que o tener muda para V. Portanto, mantener, ellos mantuvieron su opinión. Verbo estar. A gente viu na tabelinha anterior que eles mudavam para V. Portanto, el juego de Brasil estuvo bueno.
E o último verbo andar, que também muda para ver na hora de sua conjugação. Eu anduve pensando em meu futuro. Bom, essas seriam então as mudanças do pretérito indefinido. Veremos em outra aula outras mudanças do pretérito indefinido a continuação. Espero que tenham gostado, curtam a nossa página. Se gostaram, deem um like, deem um ok. E esperamos seus comentários, dúvidas e responderemos assim que possamos.